A Prefeitura de Campinas vai aumentar o repasse de dinheiro às empresas de ônibus da cidade. Até hoje, já foram subsidiados cerca de 80 milhões de reais para custear a gratuidade no sistema de transporte público. Vou conversar aqui com a Rose Guglielminetti, que tem os detalhes desse subsídio. Oi, Rose, isso aí não é fácil para quem paga em cash não, né? Boa noite. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. É isso, Sena, porque você acaba cobrando de toda a população o custeio do transporte público, ao invés da própria tarifa ser autossustentável. Ou seja, quando a prefeitura pega dinheiro e repassa para as empresas de ônibus ou mesmo para os outros tipos de serviços de transporte público, ela acaba pegando dinheiro de todo mundo, não só do passageiro. E por que o prefeito falou isso hoje? Segundo ele, Sena, houve uma queda muito grande no número de passageiros que utilizam o sistema de transporte público de Campinas por dois fatores. O primeiro foi aquele que a gente já sabe, que foi a entrada do transporte por aplicativo, chamados Ubers, né? E agora, com a pandemia, houve o maior número de pessoas que estão trabalhando home office. Com isso, as pessoas, então, deixaram de tomar o ônibus ou de usar o transporte coletivo. Então, houve uma queda imensa. Antes da pandemia, era mais de 220 mil passageiros por dia no sistema de transporte. Depois da pandemia, esse número caiu para 70 mil. Então, houve uma diferença assim, imensa. E outro fator esse ano que o prefeito colocou, que está dando um problema para a sustentabilidade do transporte público, é a questão do valor do óleo diesel, que também está, o olho da cara, está muito caro e isso vai influenciar nessa tarifa, né, nessa questão de você ver se a operação que as empresas estão cobrando está pagando o serviço. Segundo o prefeito, todo mês eles estão sentando com as empresas de ônibus para definir o quanto que vai repassar naquele mês para as empresas de ônibus. O prefeito não quis fechar um valor hoje, ele deu uma entrevista para mim e para Zezé de Lima no programa Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, ele não quis fechar um valor, mas ele disse que do jeito que está, a prefeitura vai ter que aumentar a cada mês esse valor do subsídio para as empresas de transporte público. Ele falou mais, Sena, ele falou que o transporte público passou a ser uma preocupação de todos os gestores, principalmente dos prefeitos das grandes cidades, porque só o valor da tarifa não paga mais o preço da operação do sistema. E com isso ele acha, inclusive, que o governo federal vai ter que passar a subsidiar esse transporte público. E o prefeito, ele não falou nenhuma novidade, Sena. Nós entrevistamos também, há um tempo atrás, o Jurandir Fernandes, que foi o ex-secretário de transporte aqui de Campinas. E nessa entrevista que ele também deu na rádio, ele disse que em todo mundo há uma discussão de que o poder público vai ter que, inclusive, subsidiar o transporte público. E uma das formas, por exemplo, Sena, que ele falou, é, de repente, começar a cobrar até o estacionamento. Sabe quando você está na rodovia e tem ali aquela faixa do ladinho, eu esqueci o nome agora, não sei se você lembra, quando você tem as duas pistas, né, e do lado você tem um lugar para você parar o carro, o acostamento, o Carlos me ajudou aqui, o acostamento. O Jurandir Fernandes, Sena, falou que uma das possibilidades que estão se discutindo no mundo é começar a cobrar dos motoristas a faixa parada na faixa de acostamento para poder subsidiar o transporte público. Olha que situação, Sena, mas é um valor assim muito alto, inclusive lembrando que a tarifa de Campinas é uma das tarifas mais caras do Brasil, Sena. Esse que é o problema. Todo mundo, em qualquer cidade do país, vai achar que o transporte já está caro demais. Então, bom, o mundo inteiro se debruça sobre as contas, mas é preciso, então, que essas planilhas sejam abertas. Para o pessoal falar, então é isso que gasta de óleo diesel, é isso que gasta de pneu, de manutenção, com o cobrador e o motorista e por aí afora. Enquanto as pessoas não tiverem clareza dessa planilha de custos, não dá para ficar só arrancando o couro da população. Obrigado, viu, Rose? Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.